noche. Boa noite. Live. Boa noite. Boa noite. Paz. Renato. Bem-vindo. Já em seguida vamos iniciar nossa charla sobre os princípios de Gênesis capítulo 1.
Muitas vezes aquilo que pensamos que deu errado foi a coisa mais certa que aconteceu em nossa vida. Confie em Deus, Ele está no controle. Amém. Essa reflexão ecoa dentro de mim, lembrando-me das inúmeras vezes em que me vi no controle de tudo, guiando-me e protegendo. Boa noite, bem-vindos. Estamos aqui nos organizando para começar, aguardando a chegada de mais gente. Estava previsto para as 8, mas já iniciamos o chamado mais temprano para as 20 horas já começar a full. Mas vamos começar antes, de acordo com que entre lá dentro, né? Vamos começar e hoje vamos falar sobre ordem e organização. Ordem e organização estabelecida por Deus como um princípio. Falamos na classe anterior, falamos sobre o princípio de separação, e hoje estaremos falando sobre ordem e organização. Ordem e organização. Por que ordem e organização? Porque não somente organização. Porque há uma sutil diferença, verdade, entre ordem e organização. Nem todo mundo que lhe guste a organização tem a capacidade de manter a ordem. Bem-vindo a todos que estão ligando. Então, a maioria da gente lhe gusta a organização, pero não são capazes de manter a ordem, né? E isso é muito importante, essa diferenciação, né? Uma coisa é gostar de organização, outra coisa é ser capaz de estabelecer ordem. Então, por isso essa separação, para entendermos bem o que Deus estabeleceu para seguirmos, para praticarmos em nossa vida. E veremos que organização e ordem são atividades humanas que realmente ajudam, inclusive, na saúde mental. Quando nós outros somos capazes de estabelecer ordem, também nossa mente funciona melhor. Uma mente organizada é uma mente mais criativa, e isto a ciência comprova de forma muito clara, né? Que aquelas pessoas que são capazes de estabelecer organização e ordem
revelam uma mente mais estável, né? Uma mente que está preservada em sua integridade. Portanto, esta persona tem maior facilidade em adaptar-se e de produzir. Verdade? Produzir é algo que exige não somente hacer algo, pero hacer algo com inteligência, com criatividade. Então, a organização e a ordem, sim, essa é um princípio, né, que já inicia lá em Gênesis, capítulo 1, né, onde Deus ele estabelece, no próprio esquema de criação, ele estabelece esse princípio de organização e de ordem, não somente no cosmos, né, aqui no planeta Terra, mas também em la galáxia. Deus estabelece em la galáxia uma organização e uma ordem bem específica que os planetas que estão estabelecidos, né, dentro da órbita solar, eles servem como proteção para a Terra. A sua gravidade, né, atrai os meteoritos, impedindo que estes liguem à Terra, na maioria das vezes. Assim como a Luna serve como uma proteção, os planetas também servem como proteção em la ordem estabelecida. E isso é uma obra divina, uma obra de Deus. Foi Deus que estabeleceu isso, né, através de seu conhecimento e criatividade. Se vocês mirarem acá, por exemplo, essas duas hileiras, por exemplo, aqui está disposto livros que têm um título, que estão relacionados com a religião. Então, todos esses livros acá são relacionados com a religião. É a Bíblia, livros de comentários, enciclopédias, dicionários relacionados à teologia, então à religião. Estes acá de arriba, por exemplo, são livros relacionados à psicologia. Todos eles abordam a psicologia, a psicopedagogia, autoajuda, matrimônio. Essa coleção aqui é matrimônio, mas tudo de ordem da psicologia, da ciência psicológica. É estudado por psicólogos. Esses livros são produzidos por psicólogos. E estes são livros produzidos por teólogos e a Bíblia que normalmente é traduzida por especialistas em idioma antigo. O que tem a ver isso? Isso aqui está organizado, né, e em uma ordem específica. Entende? Isso facilita o quê? Facilita o acesso. Quando eu quero um livro relacionado à religião, eu venho cá, e quando eu quero fazer estudos na área de psicologia, eu venho cá. E assim por diante. E se vocês mirarem a cavalo, este acá está relacionado à medicina. Né? Olha, aqui medicina, o Merck familiar, né? Esse aqui é o Garim, e o outro é técnico, né? Que já é um Merck mais antigo, pelo técnico, usado mais por profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros. Né? Acá também, aqui todo é popular, verdade? Isso aqui são enciclopédias de saúde, anatomia e saúde, né? E para uso hogareiro também. Então, aqui, o que quero dizer com isso? Que existe uma ordem, está organizado dentro de uma
ordem. Tá? E assim também este princípio estabelecido por Deus, que é a organização e a ordem. Eu penso, quando leio Gênesis, né, no capítulo 1, no versículo 1 e 12, né, no princípio Deus criou os céus e a terra, eu penso que a terra era sem forma, vazia, tinha trevas, cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando eu leio isso, eu entendo que quando Deus empieza a organizar a galáxia e também o planeta Terra, né, porque ele tinha poder para isso, e lo hizo, ¿verdad? A Terra era uma pedra, ¿verdad? Um grande bloco de pedra, lleno de água, pero sem vida, sem possibilidade de vida, totalmente oscuro em uma parte da galáxia, sem nenhuma possibilidade de permitir o desenvolvimento de vida ou de criação de vida. Então Deus, quando agarra a terra, a primeira coisa que ele faz no versículo 3 é estabelecer a luz. Então ele agarra essa pedra, esse planeta, e trazem na órbita do Sol. E na órbita do Sol, e cientificamente, se a Terra se mover 1 milímetro, já cria um problema enorme, podemos desaparecer todos da face da Terra. Se a Terra afastar 1 milímetro, também vai faltar energia para a vida do planeta. Se aproximar mais, queima todo o planeta. Se afasta o planeta se congela e também saca a possibilidade de vida. Então, se ele está justamente na medida certa, na órbita certa, rotando em seu próprio eixo, mantendo o contato com a luz que genera energia em todo o planeta. Por isso, a separação da luz e das tinieblas. É a rotação do planeta Terra em torno de seu eixo. Tá? Isso é a separação. Quando Deus diz que há separação entre luz e tinieblas, é justamente o estabelecimento da rotação da Terra em torno de seu eixo. E depois, mais adiante, no versículo 14, nós outros vamos ver que Deus então estabelece a translação, que é a volta da Terra em torno do Sol, o que levaria 1 ano. E nesse processo também se estabelece as estações, né? As estações que é verano, inverno, outono, primavera e assim por diante. Então, ao pegar a Terra e colocar e estabelecer a rotação e depois a translação, Deus está organizando o planeta em torno do Sol, em relação aos demais planetas, criando uma ordem, né, de rotação para que os planetas não choquem um com o outro e também protegendo a Terra contra os meteoritos. Entendem? Então, esta ação de Deus no planeta, esse trabalho de Deus foi um trabalho bastante intenso para estabelecer esta ordem que permitiria a criação de vida no planeta. Sem essa organização, o planeta não teria condição de reter a vida. Poderia estabelecer vida, mas não por muito tempo. Né? Não por o tempo que já existe vida em meu planeta. A vida que estou falando não é somente humana, é vida orgânica. Tá? Vida orgânica, que é muito complicado. Hasta hoje não se encontrou no universo um planeta que
tenha demonstrado possibilidade de vida orgânica. Tem água, pero não tem vida orgânica. Não tem vida. Isso não quer dizer, se tem água, não quer dizer que tem vida. Então, Deus, ao estabelecer a organização e a ordem em la criação, Ele está dizendo para nós outros, olha, para funcionar bem as coisas, é necessário organização e é necessário ordem. Estabelecer uma ordem de hechos. Em tudo aquilo que se vai a ser, precisamos estabelecer esse princípio, que é um princípio que preserva a vida, que preserva a saúde da vida. Tá? Isso é muito importante. Em toda a Escritura, depois nós outros vamos ver que tudo que Deus faz, Ele leva em conta esse princípio. O princípio de ordem ou organização. Em toda a vida. Isso como introdução, estou passando aqui esta introdução, esperando, aguardando o legado de Marrente, para que vocês já vão inteirando como será nossa charla de hoje. Provavelmente não vai durar muito tempo, se Deus permite, vamos levá-la o mais rápido possível, passar tudo aquilo que teremos o mais rápido possível para liberar os vocês também. Então, o porquê da necessidade de la ordem, e de la organização é esta, para estabelecer a nós outros que as coisas hechas com ordem e organizada, ela normalmente tem condição de ser muito mais excelente e de permanecer por mais tempo também. E de facilitar a vida de quem está ali manejando as coisas. Tá vendo? O que a minha irmã... Minhas irmãs estão acá, aí várias sobrinhos que já entraram, um gosto, prazer, Deus bendiga suas vidas, bem-vindos a todos ustedes, bendiciones. Estamos falando sobre o princípio de ordem e organização em Gênesis capítulo 1, em que Deus estabelece. E isso serve em todas as dimensões de nossa vida. Eu sempre falo de las dimensões de la personalidade, que é física, mental, familiar, social e espiritual. Então, a ordem e a organização, ela vai servir para todas essas dimensões de nossa personalidade, permitindo uma melhor criatividade, uma melhor aplicação em las atividades, quer dizer, melhor resultados em las atividades do dia a dia, seja hogarenha, seja de trabalho, seja na escola, donde quiera que um esteja. Se ele estabelece esse princípio de organização e ordem, com certeza o sucesso nos resultados serão claros e muito mais efetivos no seu dia a dia. Tá? Então, uma empresa sem ordem, sem organização, ela vai à bancarrota. Qualquer comércio, qualquer negócio que não seja estabelecido dentro de uma organização e com ordem em suas atividades, com certeza terá fracassos iminentes. Tá? Então é importante seguir esse princípio, porque esse princípio Deus estabelece.
e Deus é o ser mais organizado que nós outros conhecemos, né? Porque tudo o que Deus hace é de maneira organizada e dentro de uma ordem, tá? Nós outros vamos ver, não somente acá em Gênesis capítulo 1, né, mas também em toda a Bíblia. Deus vai estabelecendo princípio de ordem e organização. Observe lá no dilúvio. Deus esperou Noé construir a arca. E a arca tinha uma ordem a ser seguida. Né? Ele não poderia construir um barco qualquer. Tinha as especificações para a construção, para que ele pudesse sobreviver. Né? Se nós outros vamos ver o estabelecimento do povo judío, quando o povo sai da terra de Egipto e vai caminhar por el deserto, existia um sistema de organização entre as tribos e de ordem de caminhar. Então, as tribos maiores protegiam as demais tribos, né? E a arca, quer dizer, o tabernáculo, sempre quedava no meio. E as tribos maiores em las pontas, né, em las laterais, em la frente e atrás, para proteger os demais indivíduos. Tá? E assim também o estabelecimento do povo de Israel em Canaã e em toda a Palestina, né, na região ali de Jerusalém e redondeza, ele estabelece cada tribo em um lugar específico, levando em conta a qualidade daquela tribo. Quer dizer, o que aquela tribo teria de melhor para oferecer, né? Força para a defesa, força para a conquista e assim por diante. Também, ligando ao Novo Testamento, vamos ver que há uma ordem, uma organização estabelecida por Jesus, que é a igreja, e que dentro desta organização, a liturgia nós outros somos invitados a manter a ordem, né? Dentro dessa organização. Então, quando nos reunimos, a organização se reúne, há uma ordem litúrgica a ser praticada, né? E isso Pablo, chamando a atenção da igreja, ele diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz, como em todas as congregações de los santos. Então, o que ele quer dizer? Que a ordem, ela estabelece paz dentro de la comunidade, né? Tudo que é feito com ordem, ele vai sair, vai estabelecer uma certa tranquilidade para o grupo e para aqueles que estão participando. Ele diz mais ainda, no versículo: mas tudo que deve ser feito, todo o que deve ser feito com decência e ordem. Então, dentro da organização, tudo que é feito é com ordem, é dentro de la ordem estabelecida, né? Não é de qualquer maneira. Em Provérbios 31, 27, nos ensina: cuida de los negócios de sua casa e não dê lugar à pereza. Por quê? Porque a pereza, ela desorganiza tudo, né? A pereza, ela desorganiza tudo. Se nós outros damos lugar à pereza, à preguiça em português, nós outros vamos deixar de fazer as coisas bem feitas, de forma correta, de forma organizada, né? E vamos sofrer vários problemas. Principalmente a vida econômica, a vida financeira de uma pessoa, se é muito desorganizada, traz muitos problemas, muita instabilidade, muito sofrimento, né? Muitas perdas,
porque falta organização, ordem e assim sucessivamente. Então, a organização desempenha um papel fundamental em nossas vidas diárias, influenciando nosso bem-estar, a produtividade e qualidade de vida, né? Porque cai muito a qualidade de vida de uma pessoa desorganizada, né? E isso demonstra certo desequilíbrio cognitivo, certo desequilíbrio das funções psicológicas superiores, né? Também pode demonstrar uma certa disfunção cognitiva quando se vive em um ambiente muito desorganizado, né? Ou uma pessoa que não mantém um mínimo de organização em sua vida. Normalmente ele está com algum problema, algum desajuste psicológico, né? Ou perdeu totalmente o controle de sua vida, né? Não tem mais autocontrole de sua vida, né? E, portanto, ele vai ter muitos problemas, né? Para reter dinheiro, para reter subsídios para a sobrevivência, né? Então, a ordem e a organização ela é essencial para que tenhamos uma vida de bem-estar, né? Uma qualidade de vida e ter benefícios, né? De tudo aquilo que hacemos, de usufruir dos benefícios de nosso trabalho, de tudo aquilo que hacemos, do ambiente em que vivemos, né? Normalmente, se uma pessoa vai quedando muito desorganizada, ele vai vivendo em um ambiente, o seu ambiente começa a quedar com coisas dentro de casa descomposta, viejas, demasiado viejas, né? E que vai traindo prejuízos para a sua própria saúde, né? A mesma coisa um colchão, por exemplo, que uma pessoa mantém por muito tempo, né? E não cambia, o que vai passar? Esse vai produzir muitos problemas de alérgias, né? Hungos e assim por diante, porque o material vão se descomponendo, verdade, com o tempo e precisam ser cambiados, verdade? Então, a ordem vai mantendo a organização funcional, caminhando como tem que caminhar, né? Tudo na vida precisa de renovação, de tempo em tempo, inclusive o matrimônio, né? O matrimônio necessita de tempo em tempo de uma renovação, né? De um momento especial de casal, verdade? Para que ele tome vida outra vez. E assim, todas as dimensões necessitamos desse processo de renovação, tá? E isso só é possível se nós outros mantenemos uma gestão de nosso tempo, verdade? Uma pessoa organizada, ele vai conseguir usar o tempo com sabedoria, focando, né, em coisas que são realmente importantes e hacem sentido para ele. A lei também compreende quanto tempo gasta em suas tarefas, tá? Porque quando em tarefas simples está perdendo muito tempo, isso quer dizer que não está desorganizado, né? Permitindo uma gestão apropriada desse tempo, a pessoa vai fazer isso com menos esforço e com mais eficácia e em menos tempo, se sigue uma ordem de atividade, né? Se uno vai seguindo uma ordem de atividade. Então é muito importante praticar, né, esse princípio estabelecido por Deus, e em tudo que vamos fazer, imprimir esse princípio de organização e de ordem. Por
por exemplo, usar o espaço físico, né, de uma maneira mais organizada. Também a vida, né, as dimensões a dimensão física, né, procurar, através da ordem, da organização, estabelecer o que é necessário para um físico saudável, né? Também a mente, o que é necessário para que a mente tenha saúde, né? Como viver em saúde mental, né? Ter saúde mental. E assim também, saúde física, como estabelecer um ambiente familiar saudável, né? Uma vida social ativa, como ter uma vida espiritual abundante, né? Com autorrealização, porque a vida espiritual abundante ela traz, né, essa completude de autorrealização tão necessária para nossas vidas, né? Então, a ordem, a organização, ela vai permitir que gerenciemos melhor estas 4 dimensões de nossa vida, de nossa personalidade, trazendo para nós outros uma melhor condição de vida, né? Onde nós outros vamos trabalhar menos e usufruir mais da vida, né? Porque trabalhar é importante para todos nós outros, né? Todos os seres humanos, especialmente para os homens. O trabalho dignifica a vida masculina, o homem masculino, o homem de verdade, ele necessita trabalhar, porque isso lhe dá dignidade, né? Seu esforço, sua luta, sua conquista, né? De trazer bem-estar para a sua família. Isso lhe é benéfico, lhe traz saúde mental também, né? E traz estabilidade financeira para a família. No entanto, ele precisa ter organização em sua vida para não trabalhar demais, verdade? E usufruir e não usufruir suas conquistas, tá? A ordem, a organização estabelecida por Deus, cada coisa em seu lugar, tudo a seu tempo, vai permitir que a pessoa possa vivenciar esta realidade tão importante e tão benéfica para ele mesmo, tá? Vai ter uma redução de estresse e ansiedade em sua vida, tá? Uma boa reputação em ambiente de trabalho, tá? Quer dizer, seu trabalho vai ser mais valorizado, né? Se você é uma pessoa capaz de estabelecer ordem naquilo que faz, né? Valorizando a organização que estás participando, vai ter mais tempo livre para o que importa, né? Isso nos traz também clareza mental, né? Para realizar as coisas, para solucionar problemas, né? Que muitos problemas, na maioria das vezes, eles não são solucionados por falta de clareza mental. Não é que não tenha solução, é que nós outros estamos tão atormentados, tão irritados, tão ansiosos, né? Tão deprimidos com nossa desorganização, que nós outros acabamos não tendo uma solução para os problemas que surgem em nossa vida, né? Para as dificuldades, dos conflitos de relacionamento. Em especial, muitos relacionamentos terminam porque as pessoas estão tão perturbadas que não são capazes de mirar o lado bueno do outro, aquele lado que levou a pessoa a contrair um relacionamento estável, né? O que tem isso? Viver com uma pessoa, ir morar com uma pessoa, ter filho com uma pessoa. Quer dizer, isso não tem valor, ou não avaliasse naquele tempo. Então, quando a pessoa está em conflito, ele não consegue mirar esse lado bueno de los relacionamentos,
né, os momentos buenos do relacionamento e acabam se separando, né, desvalorizando o outro, né, odiando de suas responsabilidades, tá? Por quê? Porque não tem organização sua vida, né? Ele não está aplicando o princípio de ordem naquilo que faz, tá? E a organização que é familiar acaba perecendo, e isso pode refletir em outras áreas também, em outras dimensões de la vida, de la persona, tá? Agora, como nós outros podemos estabelecer esse princípio em nossa vida de organização e ordem? Aqui alguns conselhos para chegarmos a este ponto. Tá? Organizar a vida pode parecer desafiador, né? Mas com alguns hábitos simples, podemos realmente criar uma rotina mais eficiente em nossa vida, tá? Mais produtiva. E vamos seguir aqui alguns conselhos, né, para que sejamos mais produtivos em nossa vida, através dessa imposição a nós outros mesmos de la ordem e de la organização. Primeiro, anote, aprenda a anotar, né, tudo o que você precisa recordar. Né? Aprenda a ser uma renda, né, anotar o que você precisa ser durante a semana. É humanamente impossível, né, recordarmos de tudo, lembrarmos de tudo. Por exemplo, datas especiais de aniversário, e compromissos que podem passar de levo de nossa mente, verdade? Por la correria do dia a dia. Então, há coisas que passam, né? Nós outros sabemos a hora, pero daqui 40 minutos, 1 hora, já não sabemos mais, já não recordamos mais. Né? Por quê? Porque estamos em atividade, estamos em uma dinâmica diária, né, de atividades e de compromissos. E se nós outros não aprendemos a registrar isso, a anotar isso, né, a ser um bloquito de anotação, normalmente vamos olvidar. Também você pode comprar uma renda, né, ou um bloco de notas e andar com isso, verdade? Aí pequenas agendas, aí pequenos blocos de anotação que você pode ter um birome e um bloquito para andar com ele. Por exemplo, sabe que os escritores, né, os que escrevem livros, eles têm um bloco de anotação, porque estão caminhando em las calles, né, fazendo suas coisas, e de repente ele vê um tema relacionado àquilo que está escrevendo, e aí ele registra aquilo em seu bloco para depois passar ao conteúdo do livro. Então esse é um método que ele utiliza, né, para não perder nada, porque se ele deixa para recordar quando chega em casa, provavelmente não lo hará, não conseguirá. Você pode usar lá a renda do celular, né, o tablet, ou lá a computadora, aquilo que está mais acessível a você. Né, use o calendário, estabeleça prazos, metas, objetivos de sua vida. Aprenda a estabelecer metas, né, de curto, médio e longo prazo. Tá? Porque se você estabelece um projeto, às vezes o projeto é grande, então você precisa dividir ele em pequenos objetivos, né, em objetivos menores, e ir cumprindo cada objetivo, né, desse projeto. Né? E é a única forma de uno chegar a concluir, muitas vezes, aquilo que está sendo. É como vai ser uma tese, né? Você vai ter que organizar isto para ir haciendo partes por partes. Primeiro se estabelece o projeto, com seus objetivos, né, com suas hipóteses,
com suas atividades, né, buscar bibliografia, né, e fazer anotações, né, dessas bibliografias, e depois de cada bibliografia o que se pode utilizar e assim por diante, hasta chegar a concluir a tese. Isso é uma forma, é um método, né, de trabalho que permite que a pessoa haga aquilo que é difícil em um pequeno espaço de tempo, verdade? Uma investigação, por exemplo, né, precisa de tempo e organização, tá? E uma ordem de atividade para conseguir concluir aquilo que se pretende. Cuide com a procrastinação. A procrastinação é um problema seríssimo, né? É aquela falta de energia, né, que às vezes hasta não tem tempo para ser, mas sua mente queda tão bloqueada, tão embotada, que ele não consegue iniciar aquilo que precisa ser feito. Perdão. Então, isso é muito grave, né? Então, precisa se organizar o tempo, né, para que não se distraiga com coisas que são improdutivas, que não vão te levar a nada, né? É claro que se pode ver uma série, separar um dia da semana para ver as séries que te gustam, né? Se te gusta isto, ou se te gusta jogar, jogar um game, se te gusta praticar um esporte, jogar uma pelota, hay que separar um dia, verdade? Se organizar para poder não utilizar um tempo que não pode estar fazendo aquilo que é necessário, né? Não aquilo que se quer. Tá? Aquilo que se quer se pode fazer também, mas em um tempo bem específico, separado. Em um dia é sempre importante também ter lazer como prática, né, semanal, para uma distração, para descargar a mente. Isso faz parte da saúde mental. Pero não perder tempo importante, né, que uno pode estar fazendo as coisas que realmente são essenciais para a sua evolução, para a sua transformação, para o seu progresso personal e econômico, tá? Então, crie a lista de tarefas diárias, né? Anotando tudo que tem que anotar. Priorize suas atividades. Estabeleça metas realistas, tá? Cuidado a ser sonho, criar sonhos muito distantes, muito grandes, verdade? E daí muitas vezes chega aí, no primeiro ano já desiste de tudo, tá? Isso é muito comum em las pessoas. Aqueles que alcançam vitória é aquelas pessoas que não desistem, né? Que conseguem se organizar e chegar a ser fim. Cuide de tua saúde física e mental, já falei sobre isso. Uma vida organizada, uma vida que segue uma ordem estabelecida, com atividades claras, né? Nos dias dividindo as tarefas do dia e da semana, né? Isso ajuda muitíssimo, tá? Para a saúde física e saúde mental, né? Porque sempre uno vai ter tempo para realizar aquilo que lhe traz satisfação, né? Lhe traz bem-estar físico e mental, ok? Como manter a motivação, né? Como manter a motivação nessa búsqueda de ordem e de organização, tá? Há métodos para isso, tá? Que estão quase que relacionados àquilo que nós outros falamos. Então, o que uno precisa fazer? Definir objetivos claros, já falamos sobre isso.
encontrar sua fonte de motivação, né, interna, porque muitas vezes há pessoas que se ativam por aquilo que vê, que miram e que escutam, né, e quedam eufóricos por um período de tempo e depois não conseguem manter essa motivação para estabelecer a organização e seguir esta ordem, né, para alcançar seus objetivos. Tá? Então é importante que uno encontre esta fonte de motivação interna. Tá? Por exemplo, praticar esporte, a saúde física e mental. Isso é uma grande motivação para muita gente para praticar esporte. Né? A endorfina, muitas pessoas gustam da endorfina, né? Aquele hormônio do prazer produzido pela atividade física. Né? E eles então buscam isto, né? Porque isso lhes traz satisfação, lhes traz prazer, né? Porque é algo fisiológico. Né? E é uma motivação, né, muito eficaz para que as pessoas mantenham suas atividades, né, físicas, praticar seu esporte, né, de alta intensidade, verdade? Porque esses esportes, né, que às vezes hasta colocam em risco. Por que a gente, por exemplo, anda de moto em loucura no asfalto aí? É porque produz endorfina. Né? E isso genera um prazer, né? Estimulam a dopamina e assim por diante, que é um prazer rápido, né? E a pessoa se sente bem depois de fazer esse tipo de atividade. Então, isso é perigoso, né? Porque cada vez a pessoa vai buscar arriesgar-se mais para atender esse mesmo prazer. Então, encontre tu fonte de motivação, essa motivação sana, verdade? Que pode trazer benefícios para a tua vida, e não vai trazer prejuízos, né, para a tua saúde física e mental, porque um acidente pode generar muitos prejuízos. Descubra o que o inspira ou impulsiona, conecte-se com seus valores personais, suas paixões. Descubra a tua paixão, verdade? Recuerde por que você está buscando a organização e estabelecendo ordem em tua vida. O que deseja alcançar com isso? Tá? Precisa ter em mente isso, focado nisso. Tá? Mantenha uma atitude positiva. Tá? Nós já falamos sobre a gratitude, o quão é importante ser gratos, né? Não somente ser positivo ou ser otimistas, né? Mas ser grato, porque a gratitude mantém esse estado de positividade, de otimismo, né? Essa alegria interna, porque a partir do momento que você liga a colocar isso em prática em tua vida, isso vai generar uma satisfação grandiosa, né? Uma força vital poderosa para levar a você adiante. Tenha um plano de ação. Tá? Crie um plano detalhado para atingir seus objetivos. Né? Observe que o último princípio que vamos falar é o princípio de planeação, de estabelecer um plano. Então, Deus, antes de fazer todas as coisas, Ele estabelece um plano. Tá? E esse plano é com vários objetivos para concluir em Cristo Jesus, né? Convergindo todas as coisas em Cristo. Por isso ele estabelece já na eternidade um plano de ação. Tá? E isso é muito importante. Então, estabelecer um plano em nossa vida, detalhado, né, de seus objetivos, pode levar a estabelecer a organização, né, e a ordem de atividade de forma muito clara. Tá? Liste etapas necessárias, defina prazos realistas, acompanhe seu processo regularmente. Tá? Sempre esteja atualizando, tá,
tu projeto de vida. Mantenha-se organizado. Aí essa é a parte mais difícil, se manter organizado. Tá? Se manter organizado, né, em horário em especial, é algo bem complicado, é algo que sempre vamos regredir se descuidamos. Tá indo muito bem na coisa, de repente volvemos a estar na mesma condição. Então, atento a isso, né? Sempre cuidar da ordem, da organização, porque é um princípio divino e que com certeza pode nos levar ao sucesso. Tá? Mantenha-se organizado. Tá? Organize seu espaço físico e digital. Use agendas, aplicativos ou listas para acompanhar suas tarefas. Evite a desordem. Tá? E mantenha as coisas em seus devidos lugares. Como eu mostrei para vocês. Né? Se você tem uma biblioteca, o ideal é que você organize ela para que esteja muito mais acessível aquilo que você vai buscar para pesquisar. Tá? E assim também na vida, se você vai guardar mantimento, você precisa estabelecer uma ordem, né, de prioridades. Por exemplo, isso serve principalmente para as mulheres que estão na cozinha, muitas vezes. Né? Quando se estabelece essa ordem, né, no guardar o produto, né, fica muito mais fácil o acesso, né, quando uno necessita, quando uno requer esses produtos. Encontre parceiros de responsabilidade. Né? Essa é coisa também complicada em nossa vida. Muitas vezes não somos capazes, né, de estabelecer parceria com pessoas responsáveis. Né? E isso vai generar em nossa vida o caos. Né? Porque quando se estabelece uma parceria com alguém, né, que não siga os mesmos princípios que nós outros, né, ou que não tem a preocupação com a organização e com a ordem, as coisas ficam bem complicadas, né, para vivermos, né, para convivermos, né, para mantermos um relacionamento. E isso também vale para o matrimônio, né? Para o matrimônio, porque normalmente as mulheres são muito organizadas e os homens desorganizados, né? E isso precisa ser tratado, né? Trabalhado já no início do relacionamento, antes mesmo do casamento, né? Para estabelecer as obrigações de cada um. E isso também em uma sociedade, né? Em um ambiente de trabalho, onde há outras pessoas, precisa se estabelecer esta ordem, né, a organização e a ordem para que as coisas aconteçam de forma mais produtiva, né, e se tenha um melhor resultado em las tarefas. Outra coisa, celebre as vitórias. Aprenda a celebrar as vitórias que alcança. Né? Haga um assadito com sua família, mas está caro la carne, então compra polho, né? Assa um muslo, né? uma coxa e um muslo e uma sobrecoxa, né? Uma coxa sobre coxa, né? Que é baratito, pero celebre tus vitórias, por menor que seja, né? Por quê? Porque isso te dá motivação, isso dá energia à tua mente, a tu estado de ser. Né? Isso te dá energia para você seguir o processo de melhoramento, de evolução, de transformação, né? E de desbloqueio também. Então, comemore suas vitórias. Aprenda com seus erros. Aprenda a reconhecer os erros. Há tanta gente que não é capaz de mirar para si mesmo, né? Porque não tem um autoconhecimento e, portanto, não tem autocontrole sobre sua vida. E acabam repetindo os mesmos erros. Isso nos relacionamentos maritais,
amorosos, né? Os relacionamentos amorosos, isso é muito comum. A pessoa sai de um relacionamento enfermiço, com uma pessoa que lhe causa dano, e agarra outro da mesma maneira. Né? Por quê? Porque não se conhece, não organiza a sua própria vida, não busca estabelecer essa organização e, portanto, seu comportamento será sempre fora de la ordem. Né? Sempre fora de la ordem. Tá? Faça pausas regulares em sua vida. Não é só trabalho, não é só o lazer, mas também é necessário a pausa. Né? Há momento para tudo. A Bíblia diz que há momento para tudo. Né? Se você é solteiro, há momento para lutar, para trabalhar, para estudar, né? E vai sobrar tempo para também estar com alguém, verdade, que te guste, ou com tus amigos, com tuas amigas e assim por diante. Então, é importante fazer pausas regulares. O descanso, ele recompõe a energia da mente, né? e mantém a motivação para aquilo que você precisa fazer. Relax. Né? Esse relax é muito importante para a tua vida, né? E para as pessoas com quem você convive. Né? Tua presença também é importante para as pessoas que você convive em tua casa, em teu lugar. Né? Também é importante para teus amigos, tua presença. Então, busque praticar isso. Aprenda algo novo. O aprendizagem contínuo. Se você encontrou tua paixão, procure estar sempre ativo, lendo, aprendendo algo novo sobre aquilo que te gusta. Tá? Busque um tema, um assunto, algo que te encante, que te haga acelerar o coração, e procure estudar sobre isso sempre. Aprenda o máximo que pueda sobre aquilo que te gusta. Né? E esse aprendizado deve ser diário. Né? Nós outros precisamos organizar a nossa vida para deixar tempo para a leitura diária, né? Para uma pesquisa, para uma leitura daquilo que nos outros nos apaixona, tá? Na vida. Procure praticar isto em seu dia a dia. Explore novos interesses e habilidades, porque a partir do momento que você adquire o hábito, né, de ler, de pesquisar, né, de buscar conhecer aquilo que te gusta, também vai abrindo curiosidade para outras coisas em tua vida. Coisas que você nem imaginava começam a tornar interessantes. Temas novos vão se tornando interessantes para você, né, e você vai crescer muito mais. Vai crescer muito mais, vai abrindo tua mente para uma nova realidade. Quanto mais se pesquisa, se estuda, pratica a leitura, mais expande o seu cérebro, verdade? Mais amplo será a tua capacidade cognitiva de interpretação da realidade. Tá? E, portanto, maior também a tua motivação para fazer o que é necessário fazer. Tá? Então, priorize a organização em tua vida, né? Estabeleça uma ordem, né, de comportamento para você, né? Não imponga sobre os outros, imponga sobre si mesmo. Tá? E com certeza, tua vida vai sofrer uma transformação e um desbloqueio para crescer e se autorrealizar em tudo aquilo que você sonhou um dia a praticar e atender. Está bem? Então, seguindo a ordem, né, do apóstolo Pablo, ordem, mantenha-se em ordem, sejam fervorosos no espírito. Ele diz assim: nunca falte
aos teres el zelo, quer dizer, aquele cuidado naquilo que é importante. Tá? Nunca falte aos ter el zelo, o cuidado, aquele fervor, né? Nas coisas importantes. Tá? Essas 4 dimensões da personalidade, que é a física, mental, familiar, social e espiritual. Sejam zelosos nessas 4 dimensões. Porque primeiro que é saúde física. Né? Se tem saúde física, você vai usufruir melhor da vida. Se você tem saúde mental, você vai ter maior prazer naquilo que faz. Né? E se tu família se mantém unida, estável, né? Você vai ter tu lugar de descanso, tu lugar de acolhimento, né? Onde depois de um dia de trabalho, um dia de exaustão, você pode ligar e descansar em um ambiente de paz, tá? E cuidar de sua dimensão espiritual, por quê? Porque esta é a maior motivação que uno pode adquirir, né? Que é a esperança de vida eterna. É estar conectado ao trono de la graça, que diz em Hebreus, capítulo 6, 19, que a esperança é a âncora que alcança o trono de la graça, né? Que se prende onde Deus está, em El Santo de los Santos. Né? E com essa firmeza em nossa mente, em nossa vida, nós outros com certeza vamos alcançar aquilo que desejamos, aquilo que planeamos para a nossa vida. Tá? Sabendo que para alcançar o êxito precisamos de organização e ordem, porque isto Deus estabeleceu como um princípio para todos nós outros. Amém? Deus os bendiga, Deus lhes ajude, que o Senhor lhes proteja de todos os males da vida, de los homens malos e malignos, mulheres malas e malignas, que Deus guarde tu casa, tus filhos, tu família, né? Que Deus prospere tu trabalho, tus estudos, e que tu vida se esteja apta para manifestar a glória de Deus, que é Jesus, nosso Senhor. Buenas noches, um abraço, hasta miércoles que viene. Se te gostou, transmita para outras pessoas. Todos os miércoles estamos hablando a partir das 19h30 a hora, verdade? Porque já está tarde, 20 horas. Então, a partir das 19h30 vamos estar acá seguindo o nosso tema, tá? E agora na próxima vamos estar falando sobre el tiempo, tá? El tiempo, o princípio del tiempo, ok? Então, miércoles que vem vamos estar falando sobre o princípio del tiempo que foi estabelecido por Deus em Gênesis capítulo 1, e já tocamos um pouco sobre isso, verdade? E vamos esclarecer melhor para miércoles às 19h30. Ok? Deus bendiga a todos em nome de Jesus.